Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje está dentro da área do conhecimento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e hoje vamos falar sobre Pensando a Segurança Pública. Até agora, nós temos falado sobre o tema delinquência e criminalidade, que é um tema que está no nosso currículo voltado para o terceiro ano, que se propõe a falar sobre delinquência e criminalidade, mas como não é possível falar sobre a complexidade desses dois temas em apenas uma aula, estamos falando em várias aulas ao longo do bimestre. Então, desde o começo, nós estamos fazendo um processo de reflexão, dando passos para que no final possamos entender essa complexidade que envolve os temas relacionados ao crime, à violência e à própria segurança pública. Diante disso, após apresentar os vários problemas que nós temos, como o tráfico, a questão das drogas, o crime organizado, hoje vamos falar da segurança pública, porque também é necessário refletirmos sobre essa instituição social que tem a função de zelar pela segurança pública da sua população. Então, na aula de hoje, vamos identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Mais uma vez, estamos vendo a mesma habilidade que está sendo aprofundada. Lembrando que, para entender a complexidade desse tema que é proposto pelo nosso currículo, nós estamos aprofundando, dando uma ênfase em cada um dos tópicos. Para a gente começar a pensar, vamos trazer a questão: o que é segurança pública? Segundo o artigo 144 da nossa Constituição Federal, diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Aqui nós vemos que as forças de segurança pública, elas são distribuídas em várias entidades, onde cada uma vai desempenhar um papel, ou seja, ela vai ter uma responsabilidade específica, uma atribuição, para que no final todas, em conjunto, estejam zelando para esse bem-estar da população. Então, isso é o que a gente vê pelo que é proposto pela nossa Constituição Federal. Então, quando a gente vê essas forças de segurança, nós vamos pensar naquele policial que está com armamento mais pesado, porque lida com situações de tráfico, tem embate com traficantes que usam armas. Nós vamos ter policiais que não usam armas porque a função deles não é prender pessoas ou combater o crime, mas zelar pela segurança, às vezes, dos estudantes que estão indo para a escola. Então, é uma região muito movimentada e os policiais estão ali para garantir o bem-estar dos estudantes, para que eles chegam até a escola com segurança. Então, a gente vai ter vários perfis de policiais que têm essa função de garantir a segurança pública. Então, por que é necessário pensarmos sobre as políticas públicas de segurança? Então, se nós estamos trazendo esse tema, é porque ele tem um problema. Enquanto instituição social, quando a gente vê o que ela se propõe a fazer, a gente vê uma instituição que é boa, que faz sentido de existir, mas, na prática, a gente vê alguns problemas. Se existem problemas, nós temos que pensar. As polícias brasileiras estão entre as que mais matam, então a gente tem um problema. Se ela que mais mata a sua população, o que está acontecendo?
Então nós temos a maior população criminosa do mundo para que a polícia seja a que mais mata e as que mais morrem. Então, aqui nós temos um outro problema também que afeta a polícia, porque a gente não está preocupado somente com quem a polícia mata, mas também por causa dessa política pública, de como ela é pensada, faz com que os próprios policiais, os próprios agentes de segurança pública sejam vítimas desse sistema. Então aqui a gente problematiza a questão, porque as polícias, as várias forças, seja em nível federal, estadual, municipal, rodoviária ou polícia penal, se a gente pensar, elas estão entre as que mais matam pessoas, e nem todos que morrem são criminosos, porque muitas pessoas são vítimas, são inocentes nesse processo, e muitos policiais que às vezes estão desempenhando o seu trabalho de forma séria, também morrem nesse processo. Então, vamos pensar sobre essa polícia. Como uma primeira provocação, a gente pode pensar na ferramenta de trabalho da polícia. Se a gente pensar, o que representa a ferramenta de trabalho da polícia? Então, você, estudante, tem que pensar, porque assim a gente consegue refletir sobre o papel da polícia na nossa sociedade. E alguns vão pensar, o instrumento de trabalho de um policial é a arma. Mas a arma é uma ferramenta que serve para matar. Se ela serve para matar, então a polícia ela tem que agir com violência em todas as suas funções. Se for um problema, vamos pensar uma blitz no trânsito, a polícia precisa estar armada para abordar. Se for para acompanhar estudantes numa região movimentada, para garantir a segurança, a polícia precisa estar armada? Então, são pontos que a gente precisa entender. Então, o instrumento de trabalho da polícia não pode se resumir à arma de fogo. Então, a gente tem que entender, olha, então determinados policiais, pela sua função, precisam estar armados porque vão lidar com situações de crime onde precisam lidar com conflitos. Mas e aqueles que não estão lidando com conflito? Porque a polícia tem várias atribuições. Algumas vão ficar no computador para atender denúncias, para proteger vítimas de determinadas violências domésticas, às vezes alguma denúncia. Então, ela precisa de um amparo tecnológico. Nós precisamos de policiais que vão evitar, por exemplo, que uma pessoa cometa um suicídio. Então, precisamos de policiais preparados para lidar com essas situações tensas onde a pessoa quer tirar a própria vida. Se o policial está armado, ele vai tirar a vida da pessoa para que ela não tire a própria. Então, a gente não pode ficar pensando que o único instrumento de trabalho da polícia é a arma. Se a gente tem essa mentalidade, a gente contribui para um problema estrutural onde a função da polícia é matar. Aí a gente volta a uma reflexão que tivemos na aula passada sobre a violência legítima do Estado, onde Max Weber diz o seguinte: é conveniente definir o conceito de Estado em correspondência com o moderno tipo do mesmo, já que em seu pleno desenvolvimento é inteiramente moderno, mas com abstração de seus fins concretos e variáveis, tal como vivemos. Caracteriza hoje formalmente o Estado ser uma ordem jurídica e administrativa cujos preceitos podem variar, pela qual se orienta a atividade, que se pretende válida aos membros da associação, que a ela pertencem essencialmente por nascimento, como também toda ação executada no território a que estende a dominação. É, portanto, característico que só exista coação legítima desde que a ordem estatal o permita ou prescreva. Aqui a gente vê que as forças policiais, elas atuam em nome do Estado. Por ser uma política pública de segurança, então quem controla, quem regulamenta é o Estado. Então, nós vamos ter as polícias federais, estaduais, as guardas municipais e as distritais, quando a gente fala, por exemplo, do Distrito Federal. Então, aqui, a gente pode colocar um outro problema. Se a função da polícia é garantir a segurança de sua população,
como ela deve lidar, por exemplo, quando o Estado que comete o crime contra a população. Por exemplo, uma ordem de despejo. A polícia tem que garantir a segurança da população ou acatar a ordem do Estado. Então, são dilemas que a segurança pública traz, porque constitucionalmente há direitos que a população tem e as forças de segurança têm que garantir esses serviços. Ou seja, toda a população brasileira, independente de onde vive, ou seja, de sua classe social, independente do seu gênero, independente da sua cor, sua característica étnico-racial, ela tem que se sentir segura diante das forças policiais. Se um segmento da população não se sente seguro, então nós temos um problema. Se nós temos uma polícia que mais mata, então existe uma parcela da população que se sente insegura diante dessas pessoas que deveriam garantir a sua segurança. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no Brasil, nós temos pessoas que cometem crimes. O crime não tem cor. Mas por que na prática, a população que mais morre é a população negra? Então, por que será que a polícia mata mais pessoas negras nos confrontos? Então, estruturalmente, existe um racismo institucional que define a cor do crime. Então, aqui a gente vê um problema que deve ser repensado pelas forças de segurança pública, para evitar que exista esse genocídio da população negra e que toda a população, brancos, negros, os indígenas, se sintam seguros diante da presença das forças de segurança. Então, quando trazemos a questão, quando falamos para repensar a segurança pública, é porque é uma instituição necessária, mas que tem elementos que não estão legais. Então, aqui a gente vê que pode surgir uma questão de uma redação do Enem, onde a gente vai ter que repensar uma situação que envolve a criminalidade, que envolve a atuação da polícia, por exemplo. Então, vamos pensar a partir de questões do Enem. Em 2021, na questão 81, diz o seguinte: o processo formativo do Estado desenrolou-se segundo a dinâmica de dois movimentos contraditórios e simultâneos, fragmentação e centralização. De um lado, fragmentação, na medida em que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o poder universalista do Papa, e centralizador, na medida em que os príncipes tiveram que lutar contra o poder político e militar de outros chefes políticos rivais. Desse processo, resultaram as características fundamentais do Estado moderno: exército e burocracia civil permanentes, padronização tributária, direito codificado e mercado unificado. Então, a gente vê que a institucionalização de uma polícia, ela vem no momento que se tem a definição de uma instituição chamada Estado. Se pensarmos aqui no nosso contexto de Minas Gerais, onde a polícia militar, ela é mais antiga que o Estado de Minas Gerais, enquanto um Estado federativo republicano, isso mostra que ela prestava o serviço ao Estado imperial daquele momento. Então, a institucionalização política mencionada teve como uma de suas causas o êxito de alguns príncipes em a. monopolizar o uso legítimo da força, b. reforçar a hegemonia social do clero, c. restringir a influência cultural da nobreza, d. respeitar a diversidade das vivências locais, e. conter a autoridade das lideranças carismáticas. Então, a gente vê que uma das preocupações em institucionalizar esse Estado é o monopólio das forças de segurança. Então, monopolizar o uso legítimo da força. Então, só o Estado pode usar a força, inclusive contra a sua população. Então,
vamos pensar agora uma questão mais atual, que ali está falando de um período monárquico, está falando dos príncipes. Então, nessa questão de 60, também de 2021, diz o seguinte: houve crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país: homens, jovens, abaixo de 29 anos, negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso de presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado e, majoritariamente, com penas de 4 até 8 anos. Então, aqui a gente vê um problema que o Brasil enfrenta. Como nós falamos em outras aulas, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, nós temos um problema institucional. Se nós temos uma das maiores populações carcerárias, se deve a forma de atuação das forças de segurança, que vê como uma forma de resolver o conflito o encarceramento. Então, nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita devem privilegiar a. Então, nós temos que evitar esse encarceramento em massa, porque ele não está resolvendo o problema. Porque nós continuamos tendo uma polícia que mata muito e uma polícia que também morre muito diante desse cenário. Então, o que é necessário fazer para que reverta essa situação? A. Flexibilização do Código Civil, ou seja, vamos mudar as leis, vamos flexibilizar um pouco. B. Promoção da inclusão social, então vamos mexer em outros setores da sociedade para evitar que as pessoas cometam crimes. C. Redução da maioridade penal, então se nós temos adolescentes entrando para o crime, então vamos reduzir a maioridade penal para encarcerá-los também. Talvez assim a gente chegue à maior população carcerária do mundo. D. Contenção da corrupção política, então coloca como problema apenas a corrupção política. A corrupção política é um problema, mas nós temos que entender que não é só ele. E expansão do período de reclusão. Então, se tem presos que chegam até de 4 a 8 anos, então vamos aumentar a pena. Então, como uma solução. Então, nós temos que entender o seguinte: para a gente mudar esse cenário, nós temos que ter a promoção da inclusão social. Para melhorar a nossa segurança pública, o Estado ele tem que investir em outros setores, como saúde, educação, cultura, lazer, transporte, moradia, a infraestrutura. Quando a população ela vive num cenário de bem-estar social, evita que muitas outras pessoas, muitos indivíduos, acabam entrando para o crime como uma alternativa de vida. Então, aqui a gente vê o seguinte: se uma pessoa ela tem possibilidade de ter acesso aos vários serviços públicos, e se ela não está privada de ter uma qualidade de vida, então as chances dela entrar para várias áreas do crime, seja tráfico de drogas, de armas, cometer crimes hediondos, por exemplo, são menores. Nós precisamos entender, não tem como acabar com todos os crimes na nossa sociedade, mas diante do nosso cenário a gente vai reduzir bastante e as políticas de encarceramento vão ser reduzidas e a população carcerária vai deixar de ser uma preocupação nossa. Porque, inclusive, a reincidência dessa população carcerária que sai dessa população que sai das prisões acabam voltando pela falta de inserção nas outras instituições, por serem privadas de direitos. Então, nós vemos que para a gente mudar o nosso cenário, melhorar a nossa sociedade, nós precisamos também repensar a atuação da nossa segurança pública. Nós não somos contra a segurança pública. É uma instituição importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Mas, quando a gente vê que algumas coisas não estão funcionando, então temos que repensar as práticas. Por isso, sugiro vocês a estudarem mais sobre o tema e nos vemos na próxima aula.
Obrigado.